apontando 3 coisas importantes para falar com você. Normalmente, quando se fala de justiça de Deus, muita gente acha que entende justiça de Deus de uma maneira errada, né? A justiça de Deus, ela vem para colocar em ordem. A justiça de Deus vem para colocar no lugar coisas que estão fora do lugar. Por exemplo, quando você tem situações na sua vida que se arrastam por muito tempo, quando você tem até uma enfermidade mesmo, até quando você tem coisas na sua vida que está fora do lugar, a justiça de Deus vem para colocar cada uma dessas coisas no lugar. Você vê? Que bom, estamos testando aqui. E as pessoas, quando falam de justiça de Deus, a maioria das pessoas, quando se fala de justiça, elas já imaginam algo ruim ali acontecendo. Elas imaginam, sabe, um juízo assim de uma maneira negativa. E isso é claro que também tem o seu lugar. Por exemplo, a Bíblia fala assim do terrível juízo de Deus, mas isso é para um determinado momento. Apesar de que esse juízo de Deus também pode acontecer nos dias de hoje, sabe? Mas para essa oração, Deus estava me dando aqui um entendimento sobre justiça, que é Deus colocando em ordem o que está em desordem. Agora, escute bem, algumas coisas que estão em desordem, quando vai se colocar em ordem, então alguma coisa ruim até pode acontecer. Por quê? Porque está sendo colocada uma coisa no lugar. Você vê que quando você vai arrumar a sua casa, e nós vamos orar, então ali existe um certo desconforto. Muitas vezes, quando você vai arrumar a sua casa, precisa bagunçar alguma coisa, precisa ajustar alguma coisa para colocar as coisas no lugar, né? E assim também é com Deus. Muitas vezes Deus precisa revelar o que está escondido para trazer um novo tempo na sua vida, para cumprir uma promessa. Deus precisa transformar você para realmente viver o propósito dele. Porque se nós não nos rendermos, nós não vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas só de você estar aqui já significa que existe uma graça de Deus sobre você. E justiça de Deus é Deus colocando no lugar o que está fora do lugar. E Deus me deu algumas escrituras aqui muito poderosas. Eu estava aqui e veio para mim por inspiração Salmos 35, versículo 27. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Escuta bem, que aqui Deus está falando de justiça. Aqui o salmista está falando de justiça por uma inspiração. E ele está falando, ele associa a justiça, ele associa a justiça ao canto, à alegria, alguma coisa boa. Você vê? Então, a maioria das pessoas fala, vai fazer justiça, né? Então eles imaginam algo ruim acontecendo. Por quê? Porque o ser humano tem a tendência do negativo. Mas quando Deus fala de justiça, às vezes sim vai incomodar, mas vai incomodar algo que está errado, ou alguém que está errado. Aí sim vai incomodar. Mas você que tem andado diante de Deus no mundo espiritual, Deus te trouxe nesta oração para dizer que Ele vai vir com justiça, você vai se alegrar, você vai cantar, e o nome de Jesus será engrandecido. Seja bem-vindo você que está chegando, que especial. Olha aí, Leonilda, Osmar Laranjeiras, aí, que especial. Regina, Hilda, Nanda, Elineia, que especial. Então Deus estava me dando isso. A primeira coisa, Deus vai fazer uma justiça, sabe? A Bíblia fala assim que às vezes parece que Deus é demorado, né? Às vezes só parece, Daniele, às vezes parece que está demorado para Deus fazer uma justiça, para Deus colocar as coisas no lugar. Mas não é que está demorado. Parece que ele é tardio. A Bíblia fala que parece que ele é demorado, mas ele fará justiça aos seus servos que clamam a ele dia e noite. Sabe? Deus estava me falando muito isso, que parece que é demorado,
parece que está demorando, mas porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Tem pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. E eles só entendem de uma forma religiosa. Eles não entendem que o Evangelho é agora Cristo habitando dentro de nós. É o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E agora tudo que foi perdido por causa do pecado se iniciou em um grande processo de restauração. Você vê? Então, escuta bem, Deus quer restaurar a sua vida. Deus sim quer te abençoar. Então, continue na presença de Deus. Agora, as pessoas que vêm de uma maneira religiosa não conseguem entender o Evangelho, porque eles associam só a uma prática, a algo que o homem pode fazer. Não, o Evangelho é sobre o que Deus pode fazer. Ele veio para destruir todo o poder do pecado. E o poder de Deus está liberado hoje. Se você está doente, Ele tem poder para te curar. Se você está em algum tipo de cativeiro, algum tipo de prisão, seja emocional, seja física, seja o que for, ele pode te libertar. Seja prisão espiritual, Ele pode te libertar. E para aquele que, não tem mais paz, não tem mais alegria, existe um Espírito que quando você recebe Jesus na sua vida, esse Espírito vem sobre você. Então, não veja o Evangelho de forma religiosa. Não, o Evangelho é uma boa notícia, dizendo que Jesus já veio, Ele já viveu, Ele é o nosso substituto, Ele nos substituiu e Ele nos deu uma missão de representar Ele aqui na terra, de representar a Ele aqui na terra. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para entender o que Jesus orou. Jesus falou que seja feita assim na terra como no céu. Você vê isso? É da vontade de Deus que a terra seja um lugar mais parecido com o céu. Agora, mesmo que, por esses tempos, a terra não vai ser totalmente transformada. Mas, ao mesmo tempo, quando você vive os princípios do reino de Deus aqui na terra, isso é um ato profético. Você tá chamando à existência a vida eterna, o reino de Deus que vai ser estabelecido, de uma outra forma na eternidade. Então, nós precisamos continuar crendo e nós precisamos continuar entendendo que o Evangelho é o poder de Deus para destruir todas as obras das trevas. Você vê? O mundo jaz no maligno, mas o que é de Deus, o inimigo não toca. Aonde o reino de Deus está? Está em algo físico? Não. O reino de Deus é algo espiritual. Está dentro de cada um de nós. Agora, o reino de Deus se manifesta dentro de você. E por isso, você vai viver o extraordinário, você vai viver restaurações fora de você. Você está entendendo isso? E, na verdade, a palavra que Deus está me dando aqui, Salmo 35, 27, começa a cantar, começa a se alegrar. Por quê? Porque haverá uma justiça de Deus. Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus vai cumprir o que falou. Você vê? Muitas pessoas não entendem isso que Jesus orou. Mas Jesus deixou bem claro. Ele falou: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você vê? Então, no céu não tem doenças e enfermidades. Não. Doenças e enfermidades foi consequência do pecado. No céu não tem problema emocional. No céu não tem escassez, não tem pobreza, não tem miséria. Então, se você está enfrentando isso, você precisa chamar à existência a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro libertação. Eu declaro sua família inteira sendo salva em nome de Jesus. Deus, no seu poder ilimitado, limitou o seu poder através do poder da oração. Você vê? Eu lembro de uma história de dois jovens. Eu sei que é triste isso aqui que eu vou falar, mas dois jovens, eles estavam numa festa, né? Deus é soberano, mas dois jovens estavam numa festa. Um deles, a família dele orava por ele, intercedia por ele. E o outro, não tinha ninguém orando por ele. Escuta que eu vou te falar aqui. E aconteceu uma confusão numa festa. E o tiro acertou aquele que não tinha uma cobertura espiritual. Você vê? E o outro recebeu o livramento.
Então, você precisa orar pela sua família. E eu oro aqui por você e oro por cada um da sua casa. Porque a proteção espiritual é que nós precisamos. Agora, uma outra coisa que Deus estava me dando aqui. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Escuta bem. Não havendo visão profética, o povo se corrompe. O povo, sabe, eles querem ir para uma filosofia religiosa, uma filosofia evangélica, e não é isso que vai resolver. Não. Uma outra versão diz que o povo que não aceita orientação divina se corrompe, mas o que obedece à lei é feliz. Agora, o que é essa lei hoje? É o Espírito Santo dentro de nós. Deus quer que você seja guiado por Ele. E eu declaro que cada vez mais o Espírito Santo vai te guiar. Eu tenho mais uma escritura que Deus me deu e nós vamos orar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você vê isso? Nós vamos orar já, mas Deus estava me dando isso aqui. Primeira coisa, o entendimento correto da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É Deus colocando coisas no lugar. Deus vai colocar coisas no lugar na sua vida. E Deus quer que você ande debaixo da orientação divina e não segundo o seu próprio entendimento. E outra coisa, nós precisamos nos abrir para o conhecimento de quem Deus é e sobre as coisas espirituais. Você está vendo isso? Você está vendo? Sabe, tem pessoas que entram só numa prática, que entram só numa rotina, sabe? Mas não é sobre isso. É sobre um relacionamento com Deus. É sobre andar orientado. Sobre andar orientado. Sabe? Seja livre. Seja livre em Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus. Eu declaro unção de cura aqui. Eu vi o Senhor dizendo sobre uma unção de cura que está sendo liberada a partir de agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se você está com algo físico, algo emocional, eu declaro cura em nome de Jesus. Se tem algo espiritual tentando também atormentar você, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Toda opressão, eu dou uma ordem que seja paralisada agora em nome de Jesus. Todo espírito opositor, eu dou uma ordem que saia em nome de Jesus e te abençoo a partir de agora. Te abençoo, abençoa sua mente, o seu coração, em nome de Jesus. Declaro sobre você força, declaro sobre você graça, declaro sobre você entendimento, declaro sobre você um novo tempo onde Deus vai colocar coisas no lugar. Olha aí, Deus está falando comigo aqui que muitos dos que estão aqui passaram um dia difícil. Muitos dos que estão aqui, sabe, você hoje achou que não ia aguentar. Tem alguém aqui, Deus acabou de falar comigo agora. Você achou que não ia aguentar, porque foi um dia difícil. Você achou que não ia aguentar porque uma instabilidade, uma irritação. Você está vendo? E Deus está falando que Ele te vê. Você acha que Deus não te vê? Sabe? Eu via como se fosse alguém assim com uma confusão mental, tentando focar a sua mente não conseguindo ficar focada. Eu declaro o poder de Deus agindo em seu favor. Eu declaro o Espírito Santo agora está entrando. E Deus está agindo em seu favor. Se existe alguma obra das trevas feita contra você, está caindo por terra agora. E eu te abençoo. Abençoa sua mente, seu coração. Eu declaro a unção de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Diga: eu recebo em nome de Jesus. A unção de Deus está aqui e Ele está tocando você. Ele está tocando alguém que está aqui. Eu vi o Senhor dizendo aqui, alguém que está com um projeto para ir para a Europa. Alguém que está com um projeto para ir para Portugal. Olha aí, eu vi o Senhor dizendo aí, alguém que está com um projeto de ir para Portugal. Deus está falando aí, é na orientação divina. Deus está falando aí, é na orientação divina. O povo que não aceita orientação divina se corrompe. Não vai pelo que os seus olhos veem, mas vai pela orientação divina. Eu vi o Senhor dizendo que é para aguardar mais um pouco. É para aguardar mais um pouco. Porque, nem todo mundo que você quer
Nem todo mundo que você quer que esteja com você é realmente para estar com você. Você precisa estar cercado de pessoas que Deus quer para você. Eu não sei se você está pensando em alguém ou você está com a conexão lá já em outro lugar que não é conexão para você. Porque eu vi o Senhor dizendo que precisa de um ajuste nas relações. Você vê? Então, é um amigo ou alguém, alguma conexão que está querendo com você, ou alguém de lá que Deus está precisando ajustar para te abençoar. Espiritualmente, não vai ser bom para você se você estiver com pessoas que não agradam a Deus. Você entendeu? Olha lá. Tem gente já falando que entendeu aí. Sabe? Eu creio que tem que esperar o tempo para um ajuste de Deus. Sabe? Você vê durante toda a Bíblia, pessoas que se conectaram com quem Deus não queria. Abraão mesmo sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele levou o sobrinho dele, Ló. Isso gerou problemas para ele. Né? Salmo 1 também fala para não se assentar na roda dos escarnecedores. O que significa isso? Os relacionamentos que nós temos afetam a nossa vida. Sabe? Então vão afetar positivamente ou negativamente. E Deus está me dando aqui um versículo, aqui em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19, nós vamos orar. Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Porque eu o escolhi. Sabe? Você é escolhido de Deus, uma escolhida de Deus para ser abençoado, para reinar, para ser salvo, né? Agora, normalmente quando Deus te escolhe, Ele vai fazer alguns ajustes, né? E Deus escolhe primeiro para ordenar aos seus filhos. Ou seja, a bênção de Deus que vai vir na sua vida, ela precisa continuar. Seus filhos não podem colocar tudo a perder. Sabe? Quando um pai construiu um bom patrimônio, construiu um certo patrimônio, né? E se ele deixa esse patrimônio na mão dos filhos, Deus está falando aí, se ele deixa esse patrimônio na mão dos filhos, e os filhos não têm uma sabedoria, uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual, sabe? Se os filhos não têm uma estabilidade para lidar com o patrimônio, eles podem colocar tudo a perder. Escuta aqui, eu estou falando de coisa espiritual, estou dando exemplo natural de coisa espiritual. Você vê? Então, Deus escolheu você para ser abençoado. Deus escolheu você para te abençoar em muitas coisas. Agora, Ele te chama para ordenar os seus filhos. Isso quer dizer, você precisa ser um sacerdote, um mentor dos seus filhos. Você precisa cuidar dos seus filhos. Trazendo ensinamentos, trazendo instruções para ele, de sabedoria. Por quê? Para que você precisa ordenar seus filhos e ordenar a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, para eles entenderem que a coisa mais importante é a vontade de Deus, para que eles procurem fazer o que é certo aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano bom e não de mal. Você está vendo? Para dar o fim que desejais. Então, quando Deus fala alguma coisa, você pode saber que aquilo é algo bom. Até a ciência muitas vezes tem comprovado muitas coisas que a Bíblia já falava. Um exemplo. Quando a pessoa, por exemplo, tem um vazio emocional, algumas tentam preencher com vícios, outras tentam preencher com relacionamentos, né? E isso prejudica, tanto o relacionamento quanto o vício, prejudica uma pessoa. Só que a Bíblia já falava, né, sobre muitas coisas que a ciência vem falando só agora. E no versículo aqui depois, diz assim, a Bíblia, por exemplo, fala, não é a favor, por exemplo, de vícios e de relacionamentos com muitas pessoas. Ela fala, né? Ela já fala sobre isso. De o homem ter uma só esposa, por exemplo, né? E algumas coisas só para o casamento. É a Bíblia que fala, né? Agora, olha o que diz aqui depois. Por que Deus quer que você ordene a sua casa e os seus filhos? Na verdade, ordene seus filhos e a sua casa depois dele, né?
Ou seja, ordene seus filhos e dê instrução para os seus filhos para ordenar a próxima geração dele. Por que Deus quer que você oriente os seus filhos, que você ore pelos seus filhos? Porque vai vir uma bênção tão grande que Deus não quer que aquilo que Ele te deu seja perdido, seja entregue para o inimigo na sua próxima geração. Você está entendendo? Então, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Agora, eu estou falando aqui de Abraão, nosso pai na fé, e também o pai da fé, né? E o que acontece? Deus tinha promessa para Abraão, mas ele está falando: Abraão, eu tenho coisa tão tremenda com você. E o que eu vou liberar sobre você vai chegar até nas próximas gerações. A bênção que eu vou liberar sobre você vai chegar até as próximas gerações. O que isso significa? O evangelho primeiro foi pregado a Abraão. Por quê? A salvação viria pela fé. Então, Abraão, a bênção que eu vou te dar vai atravessar as gerações. O que Deus vai te dar, você que está aí, o que Deus vai te dar vai abençoar outras famílias, vai abençoar outras gerações, vai abençoar os seus filhos e os seus filhos depois deles. Você está vendo? Então o que Deus precisa? Deus precisa que você oriente os seus filhos e ordene a sua casa, para que eles não percam a promessa que Deus vai liberar para você. Sabe? O que Deus vai liberar para você vai ficar para as próximas gerações. Você já tem promessa de Deus, você já tem uma bênção reservada por Deus, tem coisas que Deus já te deu, mas Deus quer que você ordene seus filhos e ordene a sua casa, para Ele liberar as bênçãos grandes, para liberar, sabe? Deus vai vir com uma surpresa tão grande na vida de pessoas que estão aqui, sabe? A partir de agora vai começar a acontecer, vai começar a aparecer coisas que você nem sabia que é para o seu benefício. Deus vai fazer aparecer, Deus vai te surpreender, e Deus está te dando essa palavra aqui, Deus está te dando uma missão: ordene seus filhos. Ordenar os filhos não é fácil, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. A gente envia eles para a escola, estão falando uma coisa lá, eles vão fazer um curso, estão falando outra coisa lá. Você vê? E vai dar trabalho. Ordenar filhos não é tão simples quanto parece. Você tem que orar e também ter sabedoria para falar com eles, para orientar eles e para usar sua autoridade com eles, né? Para usar sua autoridade também com eles, com sabedoria, falando a verdade em amor, mas também disciplinando se for necessário. Também não da forma errada. Muitos crentes aí também, eles se perdem por quê? Porque eles querem chamar a atenção dos filhos para mostrar para os outros. Você está vendo? E está errado. Está errado também. Você tem que fazer porque é o correto. Você tem que fazer porque Deus está te inspirando para isso. Se alguém me exigir fazer algo com meus filhos, pode ter certeza que eu não vou fazer por esse motivo. Só vou fazer se Deus estiver me dando entendimento. Você vê? Então nós precisamos ter esse relacionamento, esse discernimento com Deus. Porque tem pessoas que querem fazer o que a gente faz sem ter o relacionamento que a gente tem. E aí pode, dar com os burros na água. Por quê? Está faltando orientação divina. Por quê? A Bíblia fala sobre o espírito de sabedoria e revelação. Por que Deus está te dando essa instrução? Você está percebendo? É porque Deus quer te abençoar muito. É porque Deus quer fazer algo especial na sua vida. Deus quer te prosperar. É o versículo que está falando aqui. Deus quer te prosperar até financeiramente. Deus quer abençoar e proteger o que Ele tem te dado. Deus quer te dar algum dom. Deus quer te dar alguma boa dádiva. Deus quer te dar uma unção, uma sabedoria. Deus quer trazer uma herança para você. Deus quer trazer uma herança para nós que estamos aqui. Eu recebo essa palavra também em nome de Jesus. Você está vendo? Mas o que Deus está falando antes? Ordene seus filhos. Oriente os seus filhos a entender que precisam fazer o que é certo aos olhos de Deus. O que eu estou falando aqui? Em tudo procure saber qual é a vontade do Senhor. Colossenses 1. Você está vendo? Eu estou pensando em fazer isso aqui. Não, eu vou orar primeiro e vou ver o que a Bíblia diz sobre isso. Aí pode vir por revelação, Deus revela para você, ou Deus mostra na palavra o que é certo aos olhos dele. Qual é a vontade dele para você fazer? Por que Deus quer que você ordene seus filhos e a sua casa? Para trazer as promessas, para trazer a Abraão o que lhe prometeu. Você está vendo? Lá em Gálatas diz que o filho, quando ele é imaturo, ele em nada é diferente do escravo. E nós falamos aqui também sobre falta de conhecimento. Sabe? Às vezes Deus quer te abençoar, mas tem uma instabilidade emocional.
Você está vendo? E tem pessoas que, usadas pelo inimigo, eles percebem isso. E eles querem o quê? Te irritar e trazer instabilidade. Tem pessoas que não prosperam porque está faltando conhecimento para dominar as emoções. Você está vendo? Mas você, a partir de hoje, Deus está te dando a capacidade de controlar a raiva, de lidar com as injustiças. Porque Deus vai fazer vir a Abraão. Deus vai fazer vir a você. Quando eu falo Abraão, você é família de Abraão. Você é descendência de Abraão, sabia? Em Cristo Jesus, em Gálatas diz que nós somos descendência de Abraão. Sabe? Isso é grande coisa. Ah, isso é grande coisa. Eu declaro riquezas espirituais. Ó, eu estava lendo Gálatas agora há pouco. Olha lá, exatamente essa passagem. Olha Deus confirmando aí, Fran. Ó, Deus vai fazer riquezas espirituais virem. Sabe? Ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe? Deus está vindo com algo poderoso aí sobre a vida de alguém. Deus está vindo com algo poderoso aí. E Deus te trouxe aqui para te instruir, para te exortar e para te encorajar. Deus está falando, ó, ordena a sua casa. Ordena seus filhos. Ordena seus filhos e ordena a sua casa depois dele. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Sempre diga para os seus filhos assim, ó, a coisa mais extraordinária é você estar na vontade de Deus. Sabe? Deus vai te dar, dependendo da idade, dependendo da instrução que seu filho tem, você vai ter uma sabedoria de falar com ele. Isso é muito específico. Por exemplo, às vezes Deus, olha aqui, às vezes Deus pode te revelar. Por exemplo, esses dias alguém queria fazer um curso na faculdade. Alguém queria fazer um curso na faculdade e falou assim comigo, Deus falou assim que Deus revelou para essa pessoa sobre determinado personagem da Bíblia, determinado discípulo. Eu falei, sabe por que Deus está revelando e colocando esse discípulo aí na sua mente? Porque esse discípulo também era assim, assim, assim. Ele fazia isso e é parecido com o que você está querendo fazer. Sabe o que Deus está te falando? Pode fazer que você não vai se esfriar. E Deus vai liberar sabedoria e revelação para você lidar com esse ensinamento que você vai receber na faculdade. Por quê? Sabe, tem coisas que não dá para falar aqui, tem coisas que é específico e tem coisas que Deus vai revelar para você. Sabe o que eu estou achando extraordinário? Nós temos recebido testemunhos. Pessoas só de estarem ouvindo aqui as orações, várias coisas têm acontecido, vários milagres, várias coisas têm acontecido. Mas também as pessoas, enquanto ouvem a oração, estão tendo visão, estão tendo revelação de Deus. Você vê? Então, por quê? Porque eu valorizo a orientação divina. Por que eu valorizo? Porque os discípulos também valorizavam. Porque a igreja de Atos era uma igreja que caminhava debaixo de revelação. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Deus quer te guiar em tudo. Não é só uma coisa ou outra, não. Uma vez Deus falou comigo, a raiz de todo pecado é a falta da dependência de Deus, é a falta da dependência dele. Você está vendo? Eu vou orar agora, mas eu quero declarar mais uma vez essa palavra. Tem prosperidade chegando. Você está vendo? Tem prosperidade chegando. Ó, por isso que o inimigo está furioso, viu? O inimigo está furioso contra finanças e contra o trabalho de pessoas aqui, contra projetos que você tem, contra a sua vida. Por quê? Porque Deus vai fazer o extraordinário. Seja ousado, seja ousada. Ó, se Deus te direcionar algo, vai em frente com isso. Sabe? Eu vou falar aqui. Tem gente que tem e quer mostrar que tem. Isso é tiro no pé. Não. Se chegar um momento que não tem mais como, tudo bem. Mas se você... Quando Deus está prestes a dar algo para alguém, não fica querendo mostrar que recebeu, porque você vai entrar em problema desnecessário. Você está vendo? Você não precisa mostrar que tem. Não. Você precisa desfrutar. E você precisa viver o propósito de Deus. É o que dizem aí, a palavra que usam para ostentação. Não precisa disso. Olha lá, eu tenho uma herança na justiça. Deus está falando aqui. Ó, está vindo aí. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. O que é isso? Deus colocando as coisas no lugar. Ó como Deus está encaixando toda a palavra agora. Ó. Deus está colocando as coisas no lugar. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. É Bíblia. Eu estou só lendo a Bíblia. Briga com a Bíblia.
Falou de prosperidade, o inimigo se levanta, né? Mas se levanta para cair, em nome de Jesus. Já caiu em nome de Jesus. Olha lá. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, ele é o pai da miséria, ele é o pai dos pobres. É tudo ele que é isso aí. Deus não é isso não. Sabe? Deus é o Deus da cura, é o Deus da abundância, é o Deus da provisão. Pode ver lá, Jeová, vê lá, tem vários nomes de Jeová. Onde que tem o Jeová da pobreza? Não tem. Onde tem o Jeová da enfermidade? Não tem. Não, ele é o Deus que te sara, ele é o Deus que cuida de você, ele é o Deus que te enche com o Espírito Santo, ele é o Deus que prospera, ele é o Deus da provisão. Você está vendo? Então hoje em dia tem muita falta de entendimento. Se você entrar no fluxo aí do que falam aí na mídia, se você entrar no fluxo aí da religião, sabe? Você não vai viver o que Deus tem para você. Por quê? Eles querem te tirar da palavra. Eles querem te tirar da verdade. Você está aqui na terra para depender de Deus totalmente. Começa a depender de Deus a partir de hoje. Em pouco tempo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você está vendo? Se abra mais para conhecer a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O nome de Jesus vai ser engrandecido na sua vida. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Deus vai fazer coisa extraordinária na vida de gente aqui, sabe? Eu via assim aeroporto, eu vi um avião decolando, sabe? E isso é um sinal. Tem pessoas aqui que vão viajar, pessoas aqui, pessoas aqui, seu visto vai dar certo. Pode anotar aí, Deus está falando aqui. Pessoas aqui que estão preocupadas com o visto. Pessoas aqui que vai dar certo esse visto aí. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Então somente tu fica no silêncio de Deus. Fica no silêncio de Deus. Fica no silêncio de Deus. 3 vezes. Quando fala 3 vezes é para levar em consideração. Por quê? Enfim, eu não vou falar essa parte não, mas vamos orar. Tem coisa que é muito forte. No momento oportuno, a gente pode falar, né? Mas tem coisa que eu falo mais só no presencial, né? Porque enfim, vamos orar? Coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. Sabe? Deus gosta de pegar aquele que não é nada. Deus gosta de pegar aquele que não dá. Deus gosta de pegar aquele que não pode. Deus gosta de pegar aquele improvável para fazer o extraordinário. Sabe para quê? Para ficar claro que só podia ter sido ele. Você está vendo? Deus gosta de pegar gago e fazer pregador. Deus gosta de pegar mulher escrava, né? Mulher estéril e fazer mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Você está achando que Deus precisa de cenário favorável para agir? Você está achando que Deus precisa da sua ajuda, da minha ajuda? Não. Deus não precisa disso. Isso aí é a mentalidade da performance. Não. Você fica escondido com Cristo. Você fica em Jesus. E Ele vai te capacitar. Ele vai abrir as portas. O nome dele vai ser glorificado na sua vida. Sabe? Nós vamos orar e o poder de Deus vai entrar em cada pedido de oração aí. Nós vamos orar agora e poder de Deus, unção de Deus, sabe? O Espírito de Deus está agindo em cada pedido de oração, em cada vida. Você está vendo? Tem gente, eu vou falar uma coisa, chega a ser triste, viu? Chega a ser triste, mas Deus vai te alegrar. Chega a ser triste o que eu vou falar. Tem gente que fica, tem uma imagem negativa de si mesmo, se acha feio, se acha incapaz, né? E fica assim: comigo nunca pode acontecer nada. Acontece com o outro, mas comigo não. Para com isso, meu irmão. Para com isso. A Bíblia fala que nós somos espelho. Nós vamos refletir a imagem de Cristo. Sabe? Você está na terra e você vai viver o extraordinário, não é por causa de você. É por causa daquele que você está representando. Por causa daquele que está sendo refletido através de você. Jesus nasceu em um lugar ruim, né? Tem gente que mora em lugar que não é muito privilegiado, como se diz no Brasil, mora até numa favela, né? E sabe o que Deus faz? Deus pega esses e levanta.
Deus pega esses e usa. Deus pega esse e dá um dom. Deus pega esses e prospera. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa aqui. Por quê? A mentalidade mundana é a mentalidade da performance. Só pode ter porque faz. Não é isso que Deus quer que você pense. Fala, não, Jesus já fez, eu estou nele. Jesus já fez, eu estou, sabe? Eu estou em Cristo, eu estou escondido com Cristo em Deus. Eu estou andando com Jesus e Ele vai fazer alguma coisa especial. Ele vai fazer alguma coisa importante na minha vida, sabe? Ele vai me dar algum dom, sabe? Ele vai me dar alguma boa dádiva, sabe? Ele vai me prosperar, Ele vai abrir os caminhos, sabe? Ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque vai ter testemunho. Eu vou falar, vai ter testemunho. Ah, se tem alguém recebendo aqui. Tem gente aqui que até se não receber, se fica meio pensativo, até se não receber, tem um ou outro aqui, até se não receber, Deus vai cumprir, para você ver que Deus é Deus. Sabe? Tem gente que só está assim, na limitação dos sentidos, ou na limitação da ciência, e Deus está falando, não, eu vou surpreender a mente de alguém que está aqui. Olha aí, Moisés era o quê? Pesado de língua. E eu tive um amigo que era gago, sabe? E quando o poder de Deus veio sobre ele, olha aí, Deus usou uma pessoa e falou assim, ó, eu vou te fazer um pregador. E para você saber que é Deus que está falando, eu estou te curando dessa gagueira. Poucos minutos depois, ele olhou no espelho e falou, paralelepípedo. E conseguiu falar. Para gente que fala um pouco, é fácil falar paralelepípedo, né? Apesar que eu também tenho a língua presa. Uma vez o médico falou assim para mim, vamos dar um piquezinho na língua? Eu falei, eu procurei a porta mais próxima e já senti de Deus de sair daquele... Não, eu senti de mim mesmo de sair do lugar. Muitos anos já. Acho que eu tinha uns 12, 14 anos de idade, né? Mas a gente ainda consegue falar um pouco. Agora, esse meu amigo era gago. E Deus falou assim com ele, ó, eu vou te fazer um pregador. E como sinal do que eu estou falando, eu estou te curando dessa gagueira. Você está vendo? Ah, se você soubesse. Ah, se você pudesse crer. Ah, se você pudesse confiar. Se você pudesse descansar. O que você não viveu em décadas, você vai viver em pouco tempo. O que você não viveu em anos, você vai viver em poucos meses. Assim diz o Senhor para alguém. Cante, alegre-se. Ó, comece a cantar, comece a se alegrar, porque Deus já fez. Ó, comece a cantar. Deus está falando aqui, alguém precisa cantar. Alguém precisa cantar. Alguém precisa se alegrar. Por quê? Porque já há uma resposta de Deus. Você que entrou aqui buscando uma resposta. Você que entrou aqui buscando uma resposta. Canta e alegre-se. Ó, cantem e alegrem-se. Os que amam minha justiça. E digam continuamente. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Seja engrandecido. Essa palavra prosperidade, ela estou cantando. Vai cantando e adorando. E Deus vai te direcionar. Deus vai te dar força. Deus vai falar, agora é hora de agir. Deus vai falar, agora é hora de descansar. Agora é hora de romper. Olha lá. Sabe? Tem gente que fala assim, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, mas tem que fazer direcionado por Deus. Você está vendo? Tem que fazer, mas tem que fazer direcionado por Deus. Tem que fazer na orientação de Deus. Você está vendo? A palavra prosperidade quer dizer um crescimento contínuo. Sabe? Ó, Isaac plantou naquela terra, Gênesis 26. Isaac plantou naquela terra. Ó, prosperou. Continuou prosperando. E ficou riquíssimo. Você vê? Então, a prosperidade é um crescimento contínuo. Não é para todos. Mas tem pessoas aqui que Deus vai fazer uma justiça. E você precisa continuar cantando e se alegrando. Porque há uma prosperidade. Ó, por que Deus está falando assim? Porque Deus está encorajando alguém. Deus já chamou a atenção, Deus já exortou aqui na palavra. E Deus agora está encorajando alguém. Ele vai cumprir uma promessa. E uma coisa que tem te gerado ansiedade, tem te gerado até uma confusão. Olha lá, confirmação, olha lá. Tem gerado até uma confusão. Deus vai vir e vai agir numa justiça, sabe? Tem momento que Deus faz silêncio, mas no silêncio de Deus, o silêncio de Deus. Quando Deus faz silêncio, canta, começa a cantar e se alegrar. No silêncio de Deus, Ele está vindo assim, ó, no movimento.
ele está vindo no agir, só para fazer só para vir com uma intervenção, só para dar uma resposta, só para operar. Então, evita de entrar em dívidas, evita de fazer coisas fora da orientação de Deus, porque há algo de Deus chegando para você. Tem gente que faz dívida e entra debaixo de uma coisa que... Dívida não é de Deus para você. A não ser que realmente, eu mesmo tenho alguma coisa ou outra, mas quando realmente é necessário. Tem gente que não pode ver um crédito, não pode ver uma coisa liberada que já quer fazer. É emocional. Não faça mais não faz porque você pode fazer, não. Faça por orientação divina. Você já orou, você já sentiu paz, né? E também, na sabedoria, você tem necessidade realmente de fazer isso? Porque tem gente que faz tanta dívida, depois fica estressado. Depois, fica irritada. Por quê? Porque fez uma dívida maior do que poderia fazer. E fez coisa fora da orientação de Deus. Então, tem gente aqui que era para estar tranquilo, para estar em paz nessa área financeira, né? Mas Deus está falando aí, usa uma sabedoria a partir de hoje. Você está vendo? Eu vou falar. Tem gente que não pode ver um cartão de crédito com limite lá. Você está vendo? Às vezes é isso que Deus está querendo alinhar, trazer uma estabilidade nas suas emoções. Por quê? Porque Deus vai te abençoar muito. E ontem Deus me deu uma palavra. Tem gente aqui que vai ter dívida perdoada. Foi ontem a palavra que Deus me deu. Tem gente que vai receber favor, graça de Deus nessa área financeira também. Você está vendo? E você vai testemunhar. Você vai ver que é Deus que está falando. E que é Deus que vai cumprir. E que é Deus que vai surpreender. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, alguém aqui que tem chamado para o ministério profético, ou até o ministério pastoral, olha aí. Deus está falando com você. Deus te formou desde o ventre. Deus tem um propósito com você. Deus está falando aí, é uma opressão está agindo contra você para tentar fazer você parar. Mas essa opressão termina hoje. E Deus está te dando um novo ânimo, Deus está te dando uma força. O que é uma opressão? Opressão é diferente de possessão, que é diferente de oposição espiritual. Uma opressão é quando está vindo vários pensamentos na sua mente e às vezes tem até uma irritação, por exemplo, no seu trabalho, ou uma irritação em alguns lugares que você vai e fica uma opressão, uma opressão na sua mente. Quer dizer, pensamentos externos, como se fosse uma energia meio pesada, meio down, que põe para baixo, tentando pôr para baixo. Mas essa opressão, eu dou uma ordem que seja paralisada agora. E todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Segundo, possessão é quando existe algo ruim que já tomou posse, entrou dentro da pessoa. Às vezes porque ela fez algum ritual, ou tem alguma espécie de um amuleto, ou várias coisas. Mas não é o caso de ninguém aqui. E se for, todo mal saia silenciosamente agora em nome de Jesus. E oposição espiritual é quando vários espíritos estão agindo para impedir que você viva a sua bênção, ou que você viva algo que Deus reservou para você. Como isso acontece? Vários espíritos, cada um trabalhando na mente de alguém, até usando opressão na mente de outro para tentar te prejudicar. Você está vendo? Eu vou falar, uma coisa que eu falei que não ia falar aqui, eu vou falar. Esses dias Deus me deu um entendimento, eu nunca vi isso. Use o seu discernimento. Mas, por exemplo, quando alguém é invejado, eu também não gosto de falar muito desse tema. Tem coisas que eu só uso para o meu entendimento e não ensino isso. Mas eu vou falar aqui nesse final, nem todo mundo vai chegar no final depois de gravado, né? Então vai ficar só para alguma pessoa ou outra. Olha lá. Essa coisa, a inveja é bíblica, a inveja existe. E Deus está me dando entendimento. Quando tem alguém falando mal de você em outro ambiente que você não está, tem os espíritos que estão naquele ambiente ouvindo. E aqueles espíritos vêm para verificar como você está. Escuta bem.
tem revelação que a gente acha que é só pra gente. Mas, meu entendimento, ó, eu vou falar da forma prática, não vou falar da forma técnica que eu entendi, vou falar da forma prática. Tem uma pessoa lá falando mal de uma pessoa, de você, falando mal de A. A pessoa está falando mal de alguém. Os espíritos que estão ali ao redor vêm para ver como você está. Se você está bem, ele não vai te atingir. Às vezes, se não tá firme com Jesus, se não está com Deus ali, se não está firme com Deus, sabe? Ele pode tentar sim atingir. Estou tentando falar da maneira mais simples, sabe? Mas você precisa entender, esses espíritos que estão ao redor daquela pessoa vêm para atacar. Agora, quando você tem uma manada de búfalo e um leão caçando os búfalos, quem que o búfalo vai procurar atacar? Quem o leão vai procurar atacar? Aquele búfalo que está mais debilitado. Aquele búfalo que está mancando, né? Então, o inimigo vem para ver se tem alguém ali que já está um pouco fraco, está um pouco debilitado, e tenta atacar também com opressão na mente. Por quê? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e vida e abundância. Então, quando alguém é muito invejado, vários espíritos começam a vir vigiar. Agora eu estou falando de um caso. Agora imagina uma pessoa que é muito invejada, tem muita gente falando mal dela. Vários espíritos vão vir observar. Eu não posso dar todas as revelações aqui, porque tem umas que talvez não é para agora, mas uma vez eu vi vários olhos assim me olhando. Vários olhos, vários olhos. E eles vinham até na minha casa ficar aquele monte de olho do lado de fora, porque no meu território não tem demônio. No meu território não tem espírito maligno. Por quê? Você tem que estar em oração, jejum e usar a sua autoridade. Não, meu território não tem. Deixa eu ser prático agora. Nós tivemos uma visão. E depois alguém também da nossa casa sonhou. Um monte de olho olhando pra gente. E o que acontece? Quando alguém é muito falado negativo sobre, ou tem invejado, vários espíritos vêm observar para ver como aquela pessoa está. E se ela estiver debilitada, aí o inimigo lança uma opressão, que é o pensamento errado, para ela fazer algo errado que normalmente ela não faria. Você tem que falar, aqui não, Satanás, aqui não vai entrar. Por quê? Você fica firme com Jesus e usa a sua autoridade. Tanto é que no sonho que nós tivemos, os vários olhos estavam fora do território da nossa casa. Você está vendo? É coisa que eu não gosto de falar. Se eu falei, é para abençoar alguém aí. Então tem gente aí que está com a confusão mental, tem gente aí que está com a opressão, e você não está usando a sua autoridade. Olha lá, pediu demissão. Eu declaro graça, misericórdia de Deus, mas algumas vezes que a pessoa pede demissão, muito invejada no trabalho. Aí o que acontece? Tem um, tem dois, tem três. Olha o tanto de espírito que vai vir, sabe? O tanto de espírito que está ali, que vai vir para tentar atormentar sua mente com a opressão. Aí você vai ter que o quê? Usar o seu discernimento. Ah, mas eu já sou de Deus e não vai me tocar. Não vai tocar. Mas ele vai ficar observando para ver se tem alguma legalidade. Você está vendo? Olha lá, pedir demissão também. O que acontece? Ele vai ficar observando e vai ficar opressão espiritual, lançando pensamentos, sabe? Tentando colocar pensamento errado para ver se você compra aquele pensamento. Se você cair naquele pensamento, ele vai tentar levar você a tomar decisões erradas. Isso é opressão espiritual. Não é que a pessoa tem demônio. É que os espíritos estão lançando pensamentos. E você vai ter que usar o seu discernimento. Por isso que a Bíblia fala da importância do discernimento espiritual. Ah, não, quase pedi. Entendi. Então, Deus está dando livramento aqui desse tipo de coisa também. Todo espírito maligno, não importa como está tentando atormentar você, já foi destruído em nome de Jesus. E Deus vai te guiar por bom caminho. Deus vai te guiar por caminho de prosperidade, caminho de alegria, caminho de salvação, em nome de Jesus. Se eu falei isso aqui, porque Deus permitiu, que eu nem gosto de falar isso aqui, Tem coisas que eu entendo que é só para o presencial ou só para a gente lidar,
com as coisas espirituais. Você está vendo? Então, por isso também é bom você não contar muito das suas coisas. Olha lá, então vamos fazer uma última oração aqui. Não contar muito das suas coisas para os outros. Você entendeu? Então, se tem alguém que fala mal, os espíritos que estão ao redor ali ouvindo, se está falando para 2, 3, 4, porque se está falando mal, já tem um espírito maligno ali. Não tem como. Aqueles espíritos vão vir para te vigiar. E às vezes alguns deles, né, vão vir para vigiar, vão vir só para... a Bíblia não fala que ele fica rugindo como leão, né? Então quer dizer, ele fica observando. Ele não é leão, não. Ele quer imitar tudo que é de Deus. Mas o que acontece? Ele fica ali, observando. Você está vendo? E aí as pessoas ficam com opressão e não sabem o que é. E por que afeta o físico? Por quê? Porque ela comprou um pensamento que o inimigo lançou na opressão. Então, por isso que a Bíblia fala, não confia na opressão. Você está vendo? Então, pode falar mal o que quiser, você tem que se levantar, orar, usar autoridade, jejuar. Por que tem que jejuar? Porque jejum vence a incredulidade. Jejum, quando você ouvir a palavra, você vai começar a crer mesmo que você tem autoridade, que você tem a verdade. Esse é o primeiro ponto, você usa a sua autoridade. Segundo, muitas vezes o inimigo vai querer atacar pessoas próximas de você. Simples, usa a autoridade e fica posicionado. Usa a autoridade e usa também a sabedoria. Gente, nós estamos em batalha. Só que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Só que a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Nós não, sabe? Nós já estamos no lugar de vitória. Nós já somos vitoriosos em tudo. Sabe? Agora, se o inimigo conseguir colocar pensamento errado na sua mente, você vai achar que ele é mais poderoso que Jesus e não vai funcionar. Agora, fica posicionado, sabendo que o maior está com você. 1 João, capítulo 4, né? Diz que o maior está conosco. Então, Deus está destruindo toda a obra das trevas. Todo espírito espião. Olha o que Deus está me dando aqui, ó. Todo espírito espião, bate em retirada em nome de Jesus. Bate em retirada em nome de Jesus. E toda opressão cai por terra agora, em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Eu declaro a bênção de Deus, declaro a paz de Deus, declaro a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Declaro que cada vez mais sua visão vai estar aberta para as coisas de Deus, para as coisas celestiais. Você não vai ficar mais com esse peso, não vai. Deus está pondo por terra todos os seus inimigos. Deus está fazendo retroceder todos os seus inimigos. Você não vai sofrer mais mal nenhum, porque o Senhor é contigo. O Senhor, o Deus forte, o Deus poderoso, poderoso para salvar. O Senhor está no seu meio. Não sofrerá mais dano algum, a Bíblia diz. Sofonias capítulo 3, do versículo 15 em diante, para alguém que está aqui. Abre a sua Bíblia assim que terminar aqui, em Sofonias no capítulo 3. Sofonias no capítulo 3, você vai ver o que Deus vai fazer. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos. Tu és bom, tu és maravilhoso. Eu te agradeço agora pelos livramentos, pelos milagres e por esse tempo de grande bênção, esse tempo de grandes dádivas do Senhor vindo sobre nós. Pai, peço que o Senhor venha agora tocar na mente, no coração de cada um que está aqui e peço que o Senhor continue protegendo, continue abençoando, continue, Pai, direcionando, continue dando graça, misericórdia sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora Sofonias capítulo 3, versículo 15. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio. Um guerreiro poderoso, poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Deus está dando um brado em favor de alguém aqui. Olha aí, Deus está dando um brado. O que é isso? Deus está falando, Deus está bradando.
Deus está dando um brado de alegria em favor de alguém. Sabe por quê? Porque tá vindo um tempo de refrigério, está vindo um tempo de bênção, está vindo um tempo especial, está vindo um tempo de prosperidade. Vai cantando e se alegrando, vai cantando e se alegrando porque tem justiça, vai cantando e se alegrando porque tem prosperidade, vai cantando e se alegrando porque o nome de Jesus vai ser engrandecido, vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. O nome de Jesus vai ser engrandecido em nome de Jesus. Quando é com Jesus pode ser redundante, né? Olha lá, que especial. Glória a Deus. É isso, gente. Que especial. Esse aqui é o nosso livro. Ó. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar uma oração especial para você. Estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até o nosso próximo encontro. Até lá.